Olá, meus irmãos da Betel, tudo bem com vocês? Eu gostaria de fazer aqui uma reflexão sobre o Evangelho de João, no capítulo 15, e gostaria de falar sobre a amizade e o cuidado de Deus por nós quando nós permanecemos no seu amor. Quero ler alguns trechos do Evangelho, então, de João, no capítulo 15, um texto muitíssimo conhecido. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Verso 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. E o verso 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem dar fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em seu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Amém. Nós estamos diante de um texto que é uma metáfora espiritual. O pensador francês protestante Paul Ricoeur escreveu em um dos seus livros, em um dos seus escritos, que esse tipo de metáfora é, na verdade, um texto em miniatura, que nos fala sobre o reino e a presença de Deus de uma maneira grandiosa, mas, ao mesmo tempo, de uma maneira muito simples. E que essas metáforas, elas nos desorientam para nos reorientar. A bem da verdade, a vida do campo, tudo é muito respeitado. E essa metáfora ela faz um sentido muito grande para a gente. Na vida rural, tudo tem um tempo certo. Existe o tempo de cuidar, o tempo de plantar, o tempo certo para regrar, o tempo da poda. Existe o tempo certo da colheita. Tudo é muito bem cuidado para que os frutos sejam vigorosos. E nesse texto de João que lemos, bem no verso 1, nós começamos a entender aqui: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. Essa ideia do eu sou de Cristo nos remete ao Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 3, quando Deus se revela a Moisés. E a primeira vez que Deus fala com Moisés, e ele pergunta assim: Senhor, o que eu direi? Se me perguntarem quem me enviou, o que eu direi? E ele diz assim: diga que eu sou te enviou. Podemos traduzir aquele eu sou do Antigo Testamento como: eu estarei presente no meio de vocês, eu permaneço entre vocês. E João 15 começa da mesma maneira: eu sou a videira verdadeira. Aqui há uma forte alusão à Trindade, porque Pai e Filho trabalham nesse cultivo. Lembremos de Paulo, lá na carta aos Coríntios, onde ele trabalha a respeito da divisão que havia na igreja. Ele diz assim, que um plantou, outro regou, mas é Deus que dá o crescimento. O importante é quem dá o crescimento. Então, enquanto alguns diziam assim: eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, a palavra é o seguinte: o que planta, o que cuida não é nada, mas é aquele que faz crescer, é aquele que dá a vida, aquele que nos ajuda. Então esse texto também de João 15 nos ensina muito sobre quem cuida e sobre a disciplina. Na verdade, na vida do campo existe uma disciplina que nós chamamos de poda. Se uma planta ela não progride, ela precisa ser podada. Mas se ela também precisa crescer muito, progredir muito, ela também precisa experimentar a poda. Aqui na palavra de João 15, nós podemos entender a poda como essa ideia de limpeza. A poda, irmãos, aperfeiçoa.
E tal como a graça de Deus, que nós não temos controle porque ela vem sobre nós, não temos controle também da limpeza, da poda que Deus faz em nossa vida. É muito bonito no verso 3, quando Cristo se dirige aos seus discípulos e diz a eles: vocês já estão limpos, vocês já estão podados pela palavra que eu vos tenho falado. E daí nós encontramos uma palavra muito central desse texto: permaneçam no meu amor. Pai e filho permanecem. E se nós queremos experimentar dessa vida de Deus em nós, precisamos também aprender a permanecer. E nós só podemos frutificar de verdade, como diz o verso 4, se nós permanecermos na videira. E para permanecer na videira, meus irmãos, nós precisamos de participar desses vários processos, desde o plantio até a colheita. Muita coisa acontece. E o agricultor, ele faz com muito carinho, com muito amor, mas com muita precisão, os ajustes que precisa em nossa vida. E certamente eu e você precisamos de muitos ajustes, de muitas podas. Se queremos crescer na nossa vida espiritual, se queremos crescer no relacionamento, se queremos aprender mais de Deus, se queremos frutificar de verdade, muita poda pode acontecer na nossa vida. Então, dessa forma, eu gostaria de compartilhar 3 breves lições sobre permanecer em Cristo. A primeira delas, que reflete aí os versos 5 a 9, é que os nossos frutos, eles são reflexo da nossa permanência em Cristo. O texto diz que o Pai é o agricultor, que Cristo é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. Tal como a metáfora do corpo, lá de 1 Coríntios, a videira, para dar frutos, precisa estar conectada. A raiz, os ramos, os frutos, as folhas, contudo, em uma videira é muito interessante que o agricultor direciona o caminho certo, para onde aquela videira vai. Se essa videira não for direcionada, ela pode crescer de maneira desproporcional ou de qualquer forma, mas no caso aqui, na videira verdadeira, naquilo que o Senhor nos fala, quer nos ensinar por essa metáfora, Ele planta, mas Ele também nos conduz. Isso nos faz lembrar do Salmo 23, do pastor que conduz o seu rebanho a campos verdejantes, mas é bom lembrar que para chegar em campos verdejantes, em muitas ocasiões, nós passamos também por caminhos tortuosos. Voltando aqui a João 15, aprendemos também que o Pai é glorificado pelo fato de darmos muitos frutos. E quando eu estava pensando nesse texto, eu fiquei também imaginando o que seriam esses frutos. Seriam frutos dignos de arrependimento, seriam o fruto do Espírito. Então, se nós temos mais amor, bondade, misericórdia, compaixão, temperança, domínio próprio, se somos aqueles que promovem a paz, se somos pessoas que buscam a mansidão e que provocam isso na vida uns dos outros, que transbordam isso na vida uns dos outros, aquele clássico texto lá de Gálatas 5, a partir do verso 22, que fala sobre o fruto do Espírito, nós estamos mostrando o quanto permanecemos na videira. Então eu queria dizer para você que permanecer ligados na videira significa que os nossos frutos serão frutos dignos de arrependimento e serão aquele fruto do Espírito. E isso é mostrado através da prática da nossa vida. O quanto amamos, o quanto somos generosos. Eu dou graças a Deus que a nossa igreja tem buscado ser assim. Tem um segundo princípio também aqui nesse texto, é que nós permanecemos no Pai e no Filho quando nós amamos uns aos outros. O verso 9, ele é muito forte. Como o Pai me amou, eu vos amei. Por isso, permaneçam no meu amor. Estar ligado, conectado na videira, é permanecer. Eu ouvi uma vez um amigo dizer que começar é fácil, mas permanecer é difícil. Certamente muitos hábitos de nossa vida, nós começamos muito bem, mas logo nós não conseguimos permanecer. Pode ser uma vida estudantil, pode ser uma atividade física, pode ser uma dieta alimentar.
Entende? Pode ser um compromisso sim, de cuidado que você tenha com a sua família. Parece que às vezes permanecer é difícil. No entanto, o que o agricultor, o Pai Celeste, nos pede para que nós possamos permanecer no seu amor, e isso implica que devemos amar acima de tudo. Então a alegria do Pai não está simplesmente no fruto em si, mas está no amor que permeia os nossos frutos. Está no amor que nós produzimos ou no amor que nós vivenciamos e compartilhamos à medida que a nossa experiência comunitária, pensando na igreja, a partir que a nossa experiência familiar ela vai se aprofundando no mais profundo amor. É por isso que o Evangelho de João também, aliás, a carta de João também nos ensina, não amemos de palavra, mas amemos de verdade. Este é o desafio da permanência. É isso que o Senhor está nos convidando, a amar de verdade. Mas há um terceiro princípio que eu queria deixar também, é que nesse relacionamento de amizade com Deus, em tudo que aprendemos aqui nesse texto, também nós podemos considerar que a cruz, ela é a máxima amizade com Deus, mas também é a máxima distância. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. É assim que nós lemos no texto de João. Este é um verso muito central aqui em João. Permanecer em Cristo, irmãos, significa permanecer em todos os momentos e sob qualquer condição, inclusive a condição de cruz. Nunca me esqueço de uma de nossas ceias, em que o pastor Pedro falou sobre o tomar o cálice. Se nós gostaríamos, se nós aceitaríamos o desafio de beber do cálice do Senhor, que é também o cálice da cruz. Por um lado, irmãos, a cruz nos aproxima, porque é a máxima amizade com Deus, é onde Deus nos acolhe, é onde Deus nos ama, é onde Deus nos ajuda, mas por outro lado, a cruz também mostra uma distância. Inclusive o filho, no momento da cruz, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? E talvez em algum momento da sua vida você possa ter já feito essa pergunta para Deus: Senhor, por que me abandonaste nesse momento tão difícil? Então, se quisermos entender o sentido da poda, nós precisamos olhar para a cruz, porque na cruz nós precisamos, aliás, nós perdemos para ganhar, nós morremos para viver. Uma vida de cruz, viver uma vida de cruz, significa ter um compromisso com isso. Saber que Deus nos ama na presença, mas também na distância. Sabe, irmãos, o que isso significa? Que os nossos sofrimentos, que as nossas dores, que as nossas dificuldades, que os momentos ruins de nossa vida, Deus o sabe. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece a sua dor, Deus conhece o seu sofrimento. E mesmo nesse momento que talvez Deus pareça estar ausente, Ele continua nos amando. Como uma das músicas que nós cantamos, eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. O silêncio de Deus pode parecer uma máxima distância, mas até no silêncio Deus nos ama. Contudo, no final desse texto que lemos aqui, aprendemos que é o amor de Deus que nos escolheu. Não simplesmente a alguns, mas Deus escolhe a todos nós para nos amar. Isso é um ensino muito precioso. O Filho ama a todos. Então, que nesse dia nós possamos entender que é simples a mensagem de Deus. Ele simplesmente nos ama. Estávamos certamente encontrados mortos nos pecados e delitos, e o Senhor simplesmente nos ama. É por isso que a poda é tão importante, por isso que estar ligados na videira é tão importante. Então, meus queridos, que possamos permanecer neste amor, que possamos dar muitos frutos, frutos vigorosos, que o fruto do Espírito possa abundar em nossa vida e que nós possamos aprender que Deus nos ama de verdade em qualquer situação. Por isso, permaneçamos em seu amor. Eu queria nesse momento fazer uma oração por você, que você possa colocar sua vida diante de Deus, que você possa colocar a sua dificuldade, que você possa permanecer no Senhor, que essa semana seja uma semana de muito aprendizado, de muita graça em sua vida. Vamos orar. Senhor,
Muito obrigado por esse tempo que passamos aqui. Obrigado por essa palavra que tanto nos inspira, que tanto nos ajuda. E nesse dia, nós pedimos ao Senhor o seguinte, que possamos permanecer no Teu amor, independente de qualquer situação. Que o Senhor nos acolha a cada instante, que continuemos a ser Seus amigos, que o Senhor possa cuidar da vida da nossa igreja, da família de cada irmão, dando o sustento necessário, dando a alegria necessária e cuidando também, Senhor, nesse momento de poda. A poda é para nos aperfeiçoar. Então, que o Senhor nos aperfeiçoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos mantenha unidos. Retira, Senhor, de nossa igreja todo sentimento de divisão, de dificuldade e nos dá, Senhor, esse permanecer no amor de Ti. Muito obrigado, que tenhamos todos uma semana cheia de graça, cheia de generosidade e de prática do fruto do Espírito. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família e que nós possamos juntos, irmãos, permanecer no amor do Senhor. Um grande abraço e que Deus possa cuidar de nós. Amém.